Bom dia, gente. Vamos agora aqui para queda livre e lançamento vertical para cima, certo? Que vai ser para o primeiro e também para o terceiro ano, ok? Já que eles estão fazendo revisão. Então vamos começar aqui. Queda livre. Então, como a definição diz, queda livre consiste em abandonar V quando VO é igual a zero ou lançar quando VO é diferente de zero, um corpo de uma altura H para baixo. Aí eu tenho uma animaçãozinha aqui rápida para mostrar a vocês. Então você tem aí um patamarzinho, como se fosse um batente. Aí você tem um corpo e esse corpo está parado aí. Então alguém está segurando esse corpo e vai abandonar esse corpo. Aí ele vai cair. Então isso é a queda livre, certo? Isso é a queda livre. Bom, então aqui você tem a altura H. Agora vamos às fórmulas. Bom, nós temos dois tipos de fórmula. Corpo lançado, que é corpo lançado com VO diferente de zero, e corpo abandonado com VO igual a zero. Primeiro, vamos aqui com corpo lançado. Aí eu tenho o primeiro, bom, como você sabe, o movimento é variado. Então vai ser fórmulas de movimento variado. Então você vai seguir aqui, ó. V, VO mais GT. Ou seja, você fez o que? Trocou A pelo G. Né? Agora vem aqui. H igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2GH. Então vocês estão vendo aí todas as formas de movimento variado. Certo? Vamos fazer mais algumas, mas essa é a base. Essas são a base para você trabalhar a queda livre. Bom, agora também eu posso botar aqui quando o corpo foi abandonado. O que é que acontece? Quando o VO é zero. Aí você tem V igual a GT, porque VO é zero. Você pega a primeira ali, ó, e tira o VO, fica V igual a GT. Aí você tem também, tira VO, VOT fica GT ao quadrado sobre 2. Depois você tem aqui V ao quadrado igual a 2GH. Bom, uma fórmula muito usada nas questões de queda livre é a de tempo de queda, quando o VO é zero. Então vamos deduzir aqui, vamos fazer uma deduzãozinha rápida. Eu pego aqui H igual a GT ao quadrado sobre 2, que é a nossa fórmula 5 ali em cima. Aí vou pegar e fazer extremos e meios. Aí eu vou ter que GT ao quadrado é igual a 2H. Agora, como eu quero achar o tempo de queda, eu vou isolar o tempo. Mas primeiro eu vou ter que passar o G dividindo. Então, tá aí, T ao quadrado de 2H sobre G. E agora, eu vou tirar a raiz. E você vai ter que o tempo, né, o tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Ok? Então, belezinha, facilzinho, vamos seguindo. Agora eu tenho lançamento vertical para cima. O lançamento vertical para cima é o chamado LVPC, consiste em lançar um objeto para cima. Este objeto atinge uma determinada altura, aonde ele vai parar, e depois ele retorna ao ponto onde foi lançado. Essa altura que ele atinge a gente costuma chamar de altura máxima, certo? Então, o que é que acontece? Você joga o corpo, ele vai subir, chegar num determinado ponto ele para e depois ele vai descer de novo, ok? Seguindo. Aqui nós temos não é nem animação, porque eu não consegui fazer a animação do corpo subir e descer, mas aí eu fiz em partes. Então você tem o primeiro corpo aqui, ele vai subir. Então você tem um corpo que vai subir. Ele vai chegar a uma altura máxima, certo? Aí aqui eu vou botar o seguinte: no ponto de altura máxima a velocidade é zero. Então não esqueçam disso, que no ponto de altura máxima a velocidade é zero.
Ele vai parar. Ele vai parar e depois vai acontecer o que com ele? Ele vai descer e vai retornar ao solo. Então ele vai chegar lá e vai novamente para o solo. Ok? Bom, quais as fórmulas que nós temos? Nós temos, primeiro, V igual a VO menos GT. O menos por quê? Porque agora o movimento, quando ele sobe, né, para descer, ele tem um movimento aí contra a gravidade. Então a gente usa no lançamento vertical para cima a gravidade negativa. Não esqueçam disso. Aí você vem com H igual a HO mais VOT menos GT ao quadrado sobre 2. Todas essas fórmulas são do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Na verdade é só variado aqui, né? Aí você vai ter simplesmente só uma adaptação dessas fórmulas, trocando o D pelo H e o A pelo G, certo? Mas vocês já conhecem, então vai ser fácil de vocês guardarem essas fórmulas. Aí você tem aí nosso Torricelli V ao quadrado igual a V ao quadrado menos 2GH, certo? Bom, fórmulas especiais. Porque às vezes você tem uma questão que pede uma determinada coisa e para você não perder muito tempo, você já tem que saber essas fórmulas especiais. Então, você tem primeiro o tempo de subida. Como achar tempo de subida? Tempo de subida, você pega aqui a sua fórmula de V igual a VO menos GT. Você vai colocar V igual a zero. Por que V igual a zero? Porque quando o corpo chega na altura máxima, ele para. Olha lá, no ponto de altura máxima, está aqui, ó, a velocidade é zero. Então, vamos continuando aqui. Aí eu botei no lugar de V igual a zero, aí vai ficar assim. Vou isolar o V, né, do GT. Aí você vai ter isso aí. G vezes T igual a VO. Como eu quero o tempo de subida, é só eu passar agora o G para baixo e eu tenho VO sobre G, que seria o tempo de subida desse corpo. Ok? Tempo total. Bom, aí eu tenho duas situações para tempo total. Se o HO é zero, aí você vai ter 2VO sobre G. Por quê? É o tempo de subida, é igual ao tempo de descida. Como você tem aqui, ó, você tem aqui que o tempo de subida é VO sobre G, como o tempo de descida vai ser igual a VO ao tempo de subida, é só multiplicar por 2. Então esse é se o HO é zero. Mas também tem se o HO for diferente de zero. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua fórmula da altura, botar no lugar de H0. Aí você vai resolver essa equação do segundo grau, né? Vocês têm como professor Tony, professor de matemática, então vocês sabem muito bem a equação do segundo grau, certo? E aí você vai resolver e achar essas duas equações. Então, ó, agora resolva a equação e encontre as raízes. Lembre-se, não existe tempo negativo. Isso é importante. Porque você vai, às vezes, vai achar dois tempos, um negativo e um positivo. Aí, aquele negativo você vai descartar, porque não existe tempo negativo. Valeu? Seguindo. Aí, vamos aqui finalizar, pelo menos a parte teórica. Depois, a gente vai continuar com os exercícios. Bom, a altura máxima. Que beleza. Para achar a altura máxima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu amigo Torricelli. Quando ele chega no ponto de altura máxima, o que é que acontece? Você tem o VO, o V0. Aí eu vou botar no lugar de V, aí vai ficar 0 ao quadrado, igual a VO ao quadrado menos 2GH. Aí eu vou isolar, vou pegar esse, eu quero achar a altura máxima. Então 2GH eu vou mudar de
de parte, de termo aí. E vai ficar assim, VO ao quadrado igual a 2GH. Claro que agora, o que é que eu vou fazer? Acho que eu vou tirar uma raiz, né? Não, gente, porque eu quero achar... Ah, não, eu quero achar a altura máxima. Aí eu vou pegar o 2E e vou passar para baixo. Pronto, aí ficou isso aí. A altura máxima igual a VO ao quadrado sobre 2 vezes G. Certo? Então isso aí é simplesmente o nossa teoria de queda livre e lançamento vertical para cima. Agora vamos aos exercícios. Bom, agora vamos para as questões, né, de sala. Que aí é bom a gente explicar as questões de sala, como a gente faz na sala mesmo, né? Para depois vocês tentarem fazer as questões de casa. Então, vamos aqui para a primeira questão. Então, diz assim: um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros, em um local onde a aceleração da gravidade da Terra é dada por G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade igual. Então, ele me deu a altura, certo? E deu a gravidade. Então, ele quer saber qual é a velocidade. Então, eu usaria que fórmula? V igual a VO mais GT. Só que eu olhei aqui, eu não tenho tempo. Só tenho a altura e a gravidade. Ele quer a velocidade. Então, eu preciso achar o tempo, né? Então, poxa, ele deu altura. Então, eu tenho uma fórmula que diz que tempo de queda é a raiz de 2H sobre G. Ah, então eu vou pegar essa daqui. Então, eu pego essa daqui e vou, né? Como eu tenho a altura, pronto. Então, eu vou pegar, substituir, aí vai ficar assim, ó, 2 vezes 20 sobre 10. Raiz de 2 vezes 20 sobre 10. E você vai ter o quê? 4, porque aqui dá 40, dividido por 10 dá 4. E quanto é raiz de 4? 2 segundos. Então, achei o tempo de queda, 2 segundos. Agora, vamos voltar para achar a nossa velocidade. Então, eu vou pegar aqui, eu já tenho V, né, igual a 0 mais 10 vezes 2, porque ele foi abandonado, velocidade inicial 0. E agora, termina-se que V é 20 metros por segundo. Então, a gente vai marcar a letra A. Beleza, foi A. Aí agora vamos à próxima. A próxima nós temos aqui, um corpo é abandonado a 80 metros do solo, considerando que G é 10 e que o corpo esteja livre de forças dissipativas. Determine o instante em que o móvel atingiu o solo, bem como sua velocidade nesse momento. Então, veja, nós temos a altura e a gravidade. Então, ele quer que eu ache o instante em que o móvel atingiu o solo. Bom, eu tenho velocidade inicial 0, a altura 80 e a gravidade 10 metros por segundo. São os dados que eu tenho. Então, tempo de queda é tempo de queda é 2 raiz de 2H sobre G. Aí, ó, vamos fazer aqui, botando a fórmula, depois botei os dados no lugar de H 80 metros e G 10. Eu acho que isso vai dar 16, que vai dar 4 segundos. Então, como ele quer a velocidade que o móvel atingiu o solo, né? Ele quer a velocidade que o móvel atingiu o solo, a gente vai pegar V igual a VO mais GT, substitui agora, velocidade inicial 0, G que é 10, e o tempo que eu achei aqui na primeira fórmula, 4 segundos.
Isso vai dar, você já sabe, não precisa nem eu colocar que vai ser 40 metros por segundo. Não tem alternativa, então essa seria a nossa resposta. Vamos ao próximo. O próximo é: uma pulga pode dar saltos verticais de até 130 vezes sua própria altura. Para isso, ela imprime a seu corpo um impulso que resulta em uma aceleração ascendente. Qual é a velocidade inicial necessária para a pulga alcançar uma altura de 0,2 metros? Bom, então aqui nós temos uma ilustração. A pulguinha que vai dar um pulo, claro que depois ela vai cair, certo? Mas o problema é, esse pulo atinge 0,2 metros. Então, qual a velocidade inicial dessa pulguinha? Então, o que foi que ele me deu? Ele deu a gravidade, que eu sei que é 10, e deu a altura. Então, vamos começar por onde? A altura máxima, v ao quadrado sobre 2g. Então, você tem a altura e tem a gravidade. Acabou a questão. Vamos lá, 0,2 igual a v ao quadrado vezes 2 vezes 10. Aqui vai dar 20. 20 vezes 0,2 dá 4. E aí, raiz de 4, 2 metros por segundo, marque letra A. Você está pensando, eita, Google é muito fácil, esse vai ser beleza. Então vamos nessa, vamos continuar. Aí agora você tem um helicóptero está descendo verticalmente, esse é interessante. Quando está a 100 metros de altura, um pequeno objeto se solta dele e cai em direção ao solo, levando 4 segundos para atingi-lo. Considerando g igual a 10, a velocidade de descida do helicóptero no momento em que o objeto se soltou vale em km por hora, despreze a resistência do ar. Então, olha nossa ilustração. O helicóptero está descendo com a velocidade v, que a gente não sabe. E quando está a 100 metros do solo, um objeto ele se solta desse helicóptero. E aí vai cair. Tempo igual a 4 segundos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai esquecer o helicóptero. O helicóptero é só uma distração para o aluno. Apesar do desenho estar lindo e maravilhoso, mas é só uma distração. O que é que você vai se ligar no objeto? No objeto. Só que como o helicóptero está descendo, a gente vai imaginar que esse objeto está sendo lançado para baixo. Pronto. Esse é o tchan da questão. O segredo da questão é esse. Então, o que é que acontece? Esqueça o helicóptero. O objeto está sendo jogado. Tem uma velocidade inicial. Então, é justamente essa velocidade inicial que eu vou achar é a velocidade que o helicóptero está descendo. Então, vamos lá. Está aqui, h igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Né? Eu tenho altura, tenho tempo, ele quer velocidade. Então, a fórmula que tem altura, tempo, velocidade e gravidade é a minha fórmula de h igual a VOT mais GT ao quadrado sobre 2. E aí, vamos substituir os dados. A altura 100, V eu não sei, G é 10 e o tempo é 4. Então, o que é que você quer mais? Já dividi 10 por 2, que deu 5, então você tem 100, 4VO mais 5 vezes 4 ao quadrado. 16, isso aqui vai dar 80. Isso vai dar 80. E então, 100 menos 80, você vai ter 20. E aí, gente, 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5 metros por segundo. Beleza? Que lindo, né? Mas não é isso que eu quero. Ele não quer. Então aqui não tem 5. Ih, meu Deus, errei. Não, você está esquecendo que ele pediu em km por hora. É só você lembrar que 5 metros por segundo. Lembra daquela tabelinha? 18 km por hora é igual a quanto? 5. Aí o que é que você faz na tabelinha?
Do 18 você vai somando 18 mais 18 mais 18 e vai achando, né? 18, 36, 54 e assim por diante. E aí, como você sabe, 18 é justamente 5, então você tem 18 km por hora. Aí você vai marcar que letra? B de bucéfalo. Bucéfalo. Vamos nessa? Mais uma. A última, né? Depois eu dou um jeito nisso. Aí você vai fazer aqui. Um objeto é solto do repouso de uma altura h, no instante t0. Um segundo objeto é arremessado para baixo com a velocidade vertical de 80, 4 segundos após o primeiro objeto ter sido lançado. Sabendo que os dois atingem o solo no mesmo tempo, calcule h. Então vamos lá. Dados. Aí vamos aos dados. Resistência do A desprezível, G igual a 10. Bom, então eu tenho aqui a situação. Um corpo foi lançado, foi abandonado. 4 segundos depois ele foi lançado, com a velocidade de 80. Só que eles chegam no solo ao mesmo tempo. O que é que você tem? Que as alturas são iguais. Então aqui já está, H1 igual a H2. Depois que eu faço isso, vamos botar as fórmulas. Da primeira que só tem foi abandonado, vai ser isso aqui. Vai ser 10t ao quadrado sobre 2. A outra que foi jogado, você vai ter VO. Então vai ser VO, que é 80. O tempo é t menos 4, porque ele foi lançado depois. Então, quando ele diz isso, lançado depois, você bota t menos x, que é a quantidade, né? O valor do tempo que ele foi lançado depois. E aí continua. Mais 10 vezes t menos 4 ao quadrado igual a 2. Vamos desenvolver essas coisinhas aqui, certo? Eu já vou simplificar aqui, ó, 10 por 2, 5, certo? Então, você vai ter isso aqui tudo. 5t ao quadrado, porque dividir. Aí aqui vai ficar 80t, 320. Aqui é menos 320, viu, gente? Menos 320. Menos 320. Mais, aí você tem 5, porque vai dividir, e aqui ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, aí aqui embaixo, aqui eu já consertei, tá vendo? Para não ficar... Consertei aqui. Então, 5t ao quadrado igual a 80t menos 320. E aqui multiplicou. 5t ao quadrado, 40 e aqui 80. 5t ao quadrado eu vou cortar com 5t ao quadrado. Ó, porque eles são iguais, eu vou cortar. Cortando, vai ficar com 40t, por quê? Porque aqui era 80t, menos 40t, ficou 40t, e menos 320 com 80 vai dar 240. Então está aqui, ó, 40t igual a 240. E isso vai dar quanto? 6 segundos. Bom, mas ele quer saber a altura h. Aí agora você pega qualquer uma das duas fórmulas. Ou você pega essa, a primeira, 10t ao quadrado sobre 2, ou você pega 80t menos 4, 10, que multiplica t menos 4, elevado ao quadrado sobre 2. Só que eu prefiro escolher a menor, porque você já tem 10 por 2, que é 5t ao quadrado. Pronto, h é 5t ao quadrado. Como t é 6, 5 vezes 36 vai dar uma altura de 180 metros. Você marca a letra D. Pronto, está aí a nossa explicação para queda livre e lançamento vertical para cima. Bom proveito e vamos estudar, porque a vida está difícil.